Boa noite a todas e todos. Meu nome é Flávio Serafini, sou professor, estou deputado estadual e membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente hoje teria uma audiência pública para que fosse apresentado para a LERJ o resultado do relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. A gente, quando marcou essa data, a gente marcou porque tinha que ser posterior à apresentação do relatório ao governo do Estado, ao governador, e sabia que era uma semana difícil, porque é a última semana de trabalho legislativo na Assembleia Legislativa. Tentou fazer logo na segunda-feira para correr menos riscos de sermos atropelados por uma sessão plenária extraordinária, o que faz com que não possa haver nenhum trabalho de comissão ao mesmo tempo. Infelizmente, foram marcadas 2 sessões plenárias para hoje, uma para a parte da manhã e uma para a parte da tarde, o que acabou inviabilizando a manutenção dessa audiência pública lá na Assembleia Legislativa. Eu acho que ganhou mais importância a partir da postura do governador e não estar presente na apresentação do relatório. Mas acho que isso não apaga de maneira alguma, pelo contrário, reforça a importância do trabalho dessa Comissão Estadual da Verdade aqui no Rio de Janeiro e das Comissões Estaduais da Verdade no Brasil inteiro. A gente sabe que a luta por memória, por verdade e por justiça ainda é uma luta muito difícil no Brasil. A própria existência da Comissão Nacional de Verdade foi uma vitória difícil de ser conquistada, e se não fossem as diferentes ações na Corte Interamericana, provavelmente não teriam ocorrido. Então, a permanência dessa luta, a relevância e a importância, ela se reforça a cada dia por diferentes questões, desde o descaso de parte dos governantes com relação às questões colocadas, até a permanência de políticas extremamente violentas por parte do Estado brasileiro. A gente voltou a assistir algo que não havia sido interrompido, mas que parecia que estava um pouco diminuído, aqui no Rio de Janeiro, a explosão dos autos de resistência, a explosão dos assassinatos cometidos pelo Estado. Inclusive, há poucas semanas, vimos um fuzilamento brutal de 5 jovens. Acho que a história do Brasil é uma história marcada por elites que nunca conseguiram ter minimamente algum apreço pela democracia ou pelo Estado de Direito. E a construção disso no nosso país é tarefa nossa, é tarefa trabalhadores, trabalhadoras, movimentos sociais, porque não será arrancada essa vitória sem suor e sem sangue, como a nossa história tem mostrado. Então, para ser bastante breve, ficar dentro do tempo aqui proposto, a gente tentando contribuir com os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade, para que eles tivessem prosseguimento, agendou essa reunião da Comissão Estadual, da Comissão de Direitos Humanos, junto com o meu mandato, junto com o deputado Marcelo Freixo, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e com membros aqui da comissão, fizemos uma reunião com a comissão, começamos a elaborar projetos de lei para tentar dar prosseguimento a tudo que está contido no relatório. Pensamos em alguns pontos que a gente já pudesse apresentar nesse primeiro momento e vamos continuar estudando para, através do Legislativo, tentar dar encaminhamento e desdobramento para algumas questões do relatório. Vamos dar sequência a isso, vamos apresentar os projetos de lei, vamos fazer uma reunião no início do ano que vem, na volta dos trabalhos legislativos, para que a gente possa manter o espírito que estava presente aqui, pelo menos nas falas que eu ouvi. O relatório da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro é a parte importante dessa luta, mas não é o início e não é o fim. É um fortalecimento, é um trazer à tona uma série de questões, é um novo impulso, e para isso a gente tem que trabalhar. Então a gente já elaborou uma proposta de emenda constitucional, instituindo a memória no rol de direitos da Constituição aqui do Estado do Rio de Janeiro, o direito à memória como um direito fundamental. A gente fez um projeto de lei vedando o uso de símbolos, cânticos, celebrações e expressões
que representam a morte, o extermínio ou a tortura em qualquer bem público de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, seja material ou imaterial do Estado do Rio de Janeiro, não é possível que uma força policial do Rio de Janeiro ainda hoje seja representada por um símbolo da morte. Isso diz muito sobre como o nosso Estado se organiza, se alimenta, forma, né, boa parte de seus agentes. Projeto de lei que institui o calendário do Rio de Janeiro, o Dia da Memória, Verdade e Justiça, a indicação da Constituição das Comissões Especiais no âmbito da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, para assegurar o pagamento pelo Estado do Rio de Janeiro da indenização a título de reparação material e moral por torturas físicas ou psicológicas por pessoas detidas durante o período de 1º de abril a 5 de outubro de 88 até 1º de abril de 64, tentando formar um grupo de trabalho para fazer uma redação do projeto de lei que altere a denominação de logradouros, instituições públicas estaduais que homenageiam os agentes estatais. Bom, fizemos também, através do nosso mandato, uma série de emendas ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro, tentando garantir que algumas das propostas da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro sejam de fato implementadas. Então fizemos emendas relacionadas à efetivação do prédio do DOPS como um espaço de memória da luta dos direitos humanos, da resistência. A mesma coisa para a Casa da Morte, de Petrópolis, para a Volta Redonda e para Campos. Que agora vai ter uma reunião da Comissão de Orçamento ainda essa semana e vamos para lá tentar garantir que essas emendas sejam aprovadas de conjunto, ou que pelo menos parte delas. Então, é isso, não vou me prolongar para que a gente possa ter um momento de fala do plenário. Acho que hoje, a gente fazer essa atividade aqui no mesmo dia, que a gente tem que fazer um ato da luta antimanicomial, porque uma figura representante dos manicômios é nomeada para coordenar a saúde mental no Brasil, é bastante evidente de como os retrocessos são mais complexos do que a gente imagina, né? Os retrocessos não vêm só dos golpistas que estão na rua pedindo intervenção militar. Infelizmente, eles vêm de diferentes esferas e a gente tem que estar organizando na luta para que isso não se repita, né? Seguimos aí juntos nessa caminhada por memória, verdade e justiça. Obrigado.